Soares, os especialistas perceberam que a Covid-19 está trazendo um desequilíbrio para o organismo, principalmente no sistema imunológico. Quem vai explicar um pouco mais sobre esse assunto e os problemas que pacientes com comorbidades, problemas já pré-existentes e pacientes que também não têm nenhum tipo de problema, mas estão sofrendo com o coronavírus, é a cirurgiã vascular Natália Cardoso, que está aqui do meu lado. Bom dia, doutora. Explica um pouquinho para a gente por que a Covid-19 traz esse desequilíbrio no organismo, principalmente na questão imunológica. Bom dia. O que acontece? O vírus, ele, quando invade o corpo, o corpo tenta se defender. E aí, dessa forma, ele faz uma tempestade de proteínas inflamatórias, Então, ele vai tentando, com todas as suas armas, tentar combater o vírus. E aí ele faz uma inflamação muito grande. E o que a gente tem visto são efeitos dessa inflamação, dessa reação inflamatória, que podem causar essa lesão no pulmão e outras formas de gravidade do Covid também. Qual é a relação que tem o coronavírus com os problemas vasculares? Então, a gente tem encontrado em estudos uma prevalência de 30% até 40% de efeitos tromboembólicos, de trombose, em pacientes que estão internados com Covid. Então, isso é uma proporção muito grande, De 1 a cada 30%, 40% é uma proporção muito grande. Então, dessa forma, o que a gente viu? O vírus, quando ele ativa essas proteínas inflamatórias, ele ativa também proteínas da coagulação. E aí, dessa forma, a pessoa fica mais predisposto a formar um trombo na coagulação, uma trombose, tanto nas veias como nas artérias. Agora, doutora, a gente começou a falar muito em relação à trombose com o coronavírus. A gente vê, inclusive, casos de pessoas que ficam com problemas nas pernas, de circulação, por conta da Covid-19. Pode causar? É para ficar atento a isso também? Sim, com certeza. A gente tem encontrado uma proteína que a gente chama inflamatório, dedímero, ele fica aumentado no Covid e aí pacientes podem acabar durante a internação desenvolvendo um quadro de trombose e uma maior gravidade. Se essa trombose ela for nas artérias, pode às vezes causar até a perda do membro. E a gente também tem visto tromboses após o quadro de Covid. Então, o que é importante a gente alertar é que se você, depois de um quadro de Covid, apresentou inchaço na perna, a perna ficou de coloração diferente, começou a doer, não espere para procurar um atendimento médico. Vá logo ao pronto atendimento, procure seu médico para poder diagnosticar essa doença o mais rápido possível. Qual é o tratamento nesse caso, da Covid e desses problemas vasculares? Ainda bem que o tratamento da trombose ele é super simples. Ele consiste em tomar uma medicação anticoagulante que vai afinar o seu sangue para poder tratar essa trombose. Então, assim, o tratamento é super simples e você tem que tratar o quanto antes. Porque o maior risco da trombose é que ele saia da perna e vá para o pulmão, causando embolia pulmonar. Agora, doutora, a gente fala muito na questão dos sintomas que a gente já conhece muito da questão da Covid, que é a garganta inflamada, a falta de ar, mas também há casos onde a gente percebe que em alguns lugares apareceram pacientes com os dedos um pouco diferente, com a coloração diferente, com algo na circulação. Também isso é possível acontecer no dedo do pé, por exemplo? Pode sim, pode ocorrer uma trombose da microcirculação. Inclusive, esse é um dos sintomas que já foi descrito na literatura como um sintoma de Covid, Então, por isso que, assim, ocorreu qualquer coisa diferente, a gente já está dando essa nova orientação de que você procure logo o atendimento para você ser tratado no início dos sintomas e evitar um quadro de maior gravidade. Doutora, tem a questão, por exemplo, que a gente fala também das pessoas com comorbidades, que são pessoas que já têm algum tipo de problema pré-existente, as pessoas que não têm. O risco em relação à Covid-19 é igual para as duas ou tem realmente uma diferença aí? Realmente, pacientes que tiverem outras comorbidades, que são doenças pré-existentes, acabam tendo um maior risco. A gente não tem isso comprovado com estudos, mas até mesmo para desenvolver formas mais graves do Covid, a gente já sabe que pacientes idosos, pacientes que tenham essas outras doenças acabam sendo mais suscetíveis para essa forma mais grave. Então, por isso que é importante
ter um acompanhamento desde o início para não deixar de desenvolver essas formas mais graves da doença. Quem já tem alguma doença pré-existente acaba adquirindo a Covid-19. Como é que fica o tratamento nesse caso? É importante não deixar de tomar os remédios que ele precisa ou então só anexar ou adquirir, no caso, o remédio para Covid? É fundamental que você não, se você tem uma doença de base, você não suspenda o tratamento do seu remédio da pressão, do diabetes, de jeito nenhum. Continue o tratamento da doença e aí vão ser anexados as outras medicações que vão ser necessárias pelo quadro que você estiver apresentando, entendeu? Então, se você não controla a sua doença de base, isso já vai ser mais um fator para você apresentar uma maior gravidade com o Covid ou com qualquer outra doença. Tem uma maneira, por exemplo, de fazer a prevenção para não ter algum tipo de problema vascular nessa época de pandemia? Sim, o que a gente pode fazer? Em casos leves, a gente está orientando só hábitos de vida, tomar bastante líquido, se movimentar a cada 2 horas. E para pacientes que estão mais graves ou que vão precisar de uma internação, aí a gente está entrando com uma medicação que vai proteger ele da trombose. Então, cada caso tem que ser individualizado, por isso que é importante que você procure o atendimento médico, que vai te dar a melhor orientação do qual caso você acaba se encaixando. Ok, obrigada, doutora. Então, para quem está em casa, lembrando que nesse momento de pandemia, se você sentir alguma coisa, o importante é procurar logo o médico, para que esse caso não evolua, não fique em um caso grave e o paciente tenha complicações de saúde. O importante é todo mundo ficar bem. Lembrando, é preciso usar máscara e ter também o cuidado com a higiene pessoal. Volto com você, Soares.